Hi everyone, how are you doing? Hoje nós vamos começar a nossa aula 8 do curso de inglês instrumental. Hoje nós vamos encerrar essa parte mais imersiva no idioma, né, que estuda as classes de palavras, as partes mais teóricas, né, e que são indispensáveis para uma boa leitura, para uma boa conversação, porque sem o conhecimento teórico também do idioma, a gente não consegue ter uma excelente comunicação, certo? Então, na última aula, nós vimos sobre os verbs, encerramos com os perfect tenses, né? O past perfect e o present perfect, e também demos uma olhadinha na questão do passive voice, que é a voz passiva, muito utilizada nos textos acadêmicos, nos textos científicos, nos textos mais formais, né? Porque é uma linguagem mais formal, menos coloquial, ok? Hoje nós vamos falar sobre o comparativo e o superlativo dos adjetivos e dos advérbios, ok? Adjectives and adverbs. Vamos começar então fazendo uma visão geral sobre o que são o comparativo e o superlativo dos adjetivos e dos advérbios, ok? Olha só como eu trouxe no slide. Vou ler o conceito para vocês. Emprega-se o adjetivo ou advérbio na sua forma comparativa ou superlativa quando se pretende estabelecer comparações entre elementos expressos em uma mesma ideia ou texto. Então, quando eu tenho duas ideias e eu quero fazer uma relação sobre elas, uma é mais que a outra é menos que a outra, uma tão quanto a outra, eu vou usar o comparativo e quando eu quero dizer que algo é o mais, eu vou usar o superlativo. Uma observação interessante aqui é que as regras para os adjetivos e para os advérbios em relação à forma comparativa e superlativa é a mesma, é exatamente a mesma. Por quê? Porque, via de regra, a mesma palavra que eu posso usar como adjetivo, eu também posso utilizá-la como advérbio. O que vai diferenciar uma da outra? A posição dela na frase. Se aquela palavra está modificando o substantivo, o nome, ela é um adjetivo. Se aquela palavra está colocada na frase se referindo a um verbo, modificando o verbo, ela é um advérbio. Mas ela pode ser a mesma palavra, vai mudar, vai depender do local da frase para a gente definir a classe a que aquela palavra está sendo utilizada, certo? Por isso que as regras são as mesmas, eu não vou ficar aqui na aula diferenciando, olha, o comparativo dos adjetivos é de uma forma, dos adjetivos é de outra, porque não há diferença, é exatamente a mesma regra para ambos, ok? Então, olha só o exemplo que eu trouxe. O primeiro exemplo é uma forma comparativa. Olha só. Your hands are bigger than your nose. Your hands are bigger, big, o comparativo, bigger than your nose, do que o seu nariz. Suas mãos são maiores que o seu nariz. Eu estou fazendo uma comparação entre a mão e o nariz, e em comparação de tamanho. O segundo exemplo é o superlativo. Olha só que interessante. The piano is the most difficult instrument to play. O piano, aqui nós temos um cognato idêntico, inclusive, tanto na escrita, né, como no significado. Então, the piano is the most difficult instrument to play. Olha outro cognato, que embora não seja a escrita idêntica, a gente consegue só pela semelhança saber qual é a palavra, que é difficult e instrument. Difficult, difícil. Instrument, instrumento. Então, o piano é o instrumento mais difícil de tocar. To play é um verbo que ele pode significar jogar, ou quando eu quero me referir a instrumentos, ele significa tocar. Então, quando eu vou tocar um instrumento, I play an instrument, ok? Vamos então falar especificamente sobre os comparativos, sobre a forma comparativa, ok? The comparative, vou ler para vocês que eu trouxe aqui no slide. Quando falamos sobre duas coisas, podemos compará-las. Podemos ver se são iguais ou diferentes, ou mesmo se são semelhantes em alguns pontos e divergentes em outros. Para descrever essas diferenças, utilizamos os adjetivos e advérbios no comparativo. Gente, em outras palavras, o comparativo é para eu dizer que algo é mais que, menos que, tão quanto, tá? Eu tenho o comparativo de superioridade, que é quando eu falo que algo é mais que outro. De igualdade, quando eu digo que uma coisa é tanto quanto a outra, tão quanto a outra. E de inferioridade, quando eu digo que uma coisa é menos do que a outra,
certo? Olha aqui mais alguns exemplos de comparativos. Palmas grows faster than other Brazilian capitals. Palmas, a nossa cidade. Grows é o verbo grow, significa crescer. Palmas cresce. Faster than other Brazilian capitals. Faster than. Fast é rápido. Mais rápido que, eu vou usar faster than. Eu vou, logo mais eu vou ensinar para vocês como que a gente faz essa modificação e o acréscimo desse sufixo ER, tá? Então, Palmas grows faster than other Brazilian capitals. Palmas cresce mais rápido do que outras capitais do Brasil. Outro exemplo. Playing the piano is as difficult as playing the drums. Então, tocar o piano é tão difícil quanto tocar bateria, ok? Aqui eu tenho um comparativo de igualdade. Um é tão quanto o outro. E agora um comparativo de inferioridade. Soccer is less popular than football in the USA. Soccer, gente, é o nosso futebol, aquele que a gente joga com o pé, ok? E nos Estados Unidos eles criaram o futebol, que apesar de ser na sua maior parte do tempo jogada com a mão, chama-se football, né? Foot é pé, né? Bola no pé. Mas quem sou eu para julgar a criação da palavra, certo? Então aqui eu estou dizendo que soccer é menos popular do que futebol nos Estados Unidos, ok? Então, futebol aqui é o futebol americano. Soccer é o nosso futebol. Agora uma curiosidade, inclusive, né? Sobre a língua e sobre a diferença entre países. Na Inglaterra, futebol é o soccer, tá? Então, a soccer nos Estados Unidos, eles chamam o nosso futebol de soccer. Mas na Inglaterra, se eu falar futebol, eu tô falando do nosso futebol, aquele jogado com o pé, que faz gol e que tem todo aquele sucesso da maioria dos países, exceto nos Estados Unidos, onde o futebol é mais popular, certo? Então, olha só, o comparativo, ele é usado para se referir a apenas duas coisas, nunca mais do que duas. Se eu tenho duas coisas para comparar, eu uso o comparativo. Se eu tiver mais do que duas coisas, aí eu não vou ter um comparativo. Via de regra, eu vou ter o superlativo. Olha só no slide essa figurinha que eu trouxe. A1 e A2. Olha o tamanho do A1, né, o tamanho da fonte, e olha o tamanho da fonte do A2. Então, A1 is bigger than A2. O A1 é maior do que o A2. Eu tenho dois elementos que eu estou comparando. Agora, uma curiosidade. Embora eu tenha dito para vocês que são duas coisas sendo comparadas, nada impede que eu compare dois grupos de coisas, ou uma coisa em relação a um grupo inteiro, tá? Não significa que serão sempre duas unidades, mas dois elementos, seja ele um elemento coletivo, seja ele um elemento singular, ok? Olha só aqui que eu trouxe no slide. Embora o comparativo seja empregado para falar de duas coisas, um ou ambos os parâmetros podem, na verdade, ser um grupo de coisas. E aí eu trouxe um exemplo. Mount Everest is higher than all other mountains. Aqui eu estou falando do Monte Everest, do Mount Everest. E eu estou dizendo que ele é mais alto, mas ele é mais alto do que uma montanha? Não, ele é mais alto do que todas as montanhas. É a montanha mais alta do mundo. Então eu estou comparando ele com todo o grupo de montanhas existentes no planeta. Está certo? Eu não comparei dois únicos elementos, mas eu comparei duas únicas unidades, né? Duas únicas montanhas, mas eu comparei uma em relação a todo um outro grupo. E aí, nesse caso, sim, eu posso usar o comparativo sem erro e sem nenhum problema. Para que mais que eu uso o comparativo? Para expressar mudança ou fazer comparações com um estado ou situação anterior. Olha só, eu tava meio tristinha, mas agora eu estou mais feliz. Eu vou usar o comparativo. I'm feeling happier now. Toda vez que eu vou usar o comparativo, eu vou acrescentar esse ER no final do adjetivo ou do advérbio, tá? I'm feeling happier now. Aqui, olha só, aquela questão que eu falei de que às vezes a mesma palavra pode ser ou adjetivo ou advérbio. Happier, né? Vem de happy, feliz. Aqui, o happy tá mudando o quê? Tá mudando o verbo feel, né? Feeling, né? Eu estou me sentindo. Estou me sentindo como?
mais feliz. É um advérbio, ok? I'm feeling happier now. Eu estou me sentindo mais feliz agora. Eu estava mais tristinha, agora eu estou mais feliz. Além disso, nós usamos para descrever como algo ou alguém se modifica ao longo do tempo. Olha só, é muito comum essa expressão. Eu repito o mesmo adjetivo ou o mesmo advérbio 2 vezes na forma comparativa para dizer que uma situação foi evoluindo, ok? Olha o exemplo. Grandpa is looking older and older. Grandpa é uma forma informal de falar grandfather, que é avô, tá? Quando vocês verem grandpa ou grandma, é avô ou avó, mais abreviado, de uma forma mais informal, porém muito comum de se falar, tá? As crianças, principalmente, geralmente, é como se fosse vovô ou vovó. As crianças geralmente aprendem a falar grandpa, grandma, porque grandfather é uma palavra maior, mais difícil e mais formal. Ok? Então, as crianças, principalmente, é como se no Brasil, em vez de falar avô ou avó, falasse vovô ou vovó. É uma forma mais carinhosa, menos formal e mais coloquial. Então, grandpa is looking older and older. Aqui o verbo look não é ver, aqui é aparentar, ok? Então, o vovô está aparentando mais e mais velho. Esse mais e mais, a gente não vai falar more and more old, né? A gente vai falar older and older, tá certo? Eu vou usar o comparativo para dizer que uma coisa vem se modificando ao longo do tempo. Uma outra forma, quando eu quero demonstrar que um elemento depende do outro, né? Uma situação influencia diretamente na outra. Olha o exemplo. The faster you drive, the more dangerous it is. Quanto mais rápido você dirige, mais perigoso é, tá? The faster you drive. Quanto mais rápido você dirige, o mais perigoso fica, né? O mais perigoso é, tá? Então eu tenho uma relação. Quanto mais rápido, né? Dirigiu mais rápido, ficou mais perigoso. Dirigiu mais devagar, ficou mais seguro. Uma coisa relacionada com a outra, eu uso o comparativo. Uma outra questão muito importante em relação ao comparativo são os intensifiers. São palavras que a gente usa para tornar essa comparação ainda mais enfática, tá? Para dar um destaque ainda maior para a comparação que eu estou fazendo. Um exemplo muito comum são as palavras much e far, né? Que seria o equivalente a muito. Então, much bigger, muito maior. Far more expensive, muito mais caro. Much less satisfied, muito menos satisfeito, tá? Eu trouxe uma frase aqui que nós vamos fazer aquele exercíciozinho de leitura, faz um tempinho que nós não estamos fazendo. Então, vamos fazer aquele exercíciozinho de leitura, tentar identificar o tópico principal e identificar os intensifiers presentes nessa frase, ok? Olha só. The technology of DNA fingerprinting is far more specific than earlier tests of antibodies in blood. Olha só. Onde a gente tem aqui, vamos começar pelos cognatos. Technology é um cognato, né? Tecnologia. DNA, então, é a mesma palavra, né? Fingerprinting é uma palavra desconhecida, mas a gente pode tentar dividi-la e identificar pela divisão qual seria. Essa é uma outra técnica, né? A gente divide a palavra pelas partes dela, a gente vai tentar descobrir o significado. Finger, acredito que muitas pessoas possam saber, finger são dedos. E print? Print, quando a gente usa o computador, geralmente nosso computador pode estar em inglês, alguma configuração, a gente sabe que print é imprimir. Então, fingerprint é a impressão dos dedos, a impressão digital. E aí, olha só esse intensifier. The technology of DNA fingerprinting, olha lá, is far more specific. Então, aqui está dizendo que a impressão digital no DNA ela é mais específica ainda do que anticorpos do sangue,
tá? É algum texto científico, né, da área de biologia, nem vou me alongar muito explicando, porque eu realmente sou bastante leiga no assunto. Seguindo então com a nossa aula, vamos agora ver como nós formamos os comparativos. How to form the comparatives, ok? Como eu disse, a gente vai, via de regra, acrescentar ao adjetivo ou ao advérbio o sufixo ER, tá? Mas não é em todo adjetivo, nem em todo advérbio que eu vou fazer isso. Regra principal, se a palavra é pequena, eu acrescento. Se a palavra for grande, eu vou acrescentar more antes da palavra. Eu vou usar a palavra more no lugar do ER. E o adjetivo ou advérbio vai ficar igual. Então, adjetivo ou advérbio com uma sílaba ou com duas sílabas, mas que termine em Y, eu vou acrescentar o ER no final. Então, olha esse quadrinho que eu trouxe aqui. A regra, rule. Rule é regra, tá? Essa palavrinha em verde é rule, significa regra. A regra é acrescentar o ER. Então, se eu tenho um adjetivo ou advérbio old, fica older. Fast, fica faster. Quais são as variações? Se a palavra termina em E, eu simplesmente acrescento o R, tá? Eu não vou colocar dois S. Então, late vai ficar later. Eu só vou acrescentar um R. Se ela termina em consoante, vogal, consoante, a última consoante é duplicada. Então, a palavra big é uma palavra pequena, que só tem 3 letras, mas essas 3 letras são consoante B, vogal I, consoante G. Então, eu vou dobrar o G e vou acrescentar o ER. Big vai ficar bigger com 2 Gs. E se ela termina em Y, eu vou substituir o Y por I e vou acrescentar ER. Happy vai ficar happier, sem Y, mas com I. Happier. Ok? Então, essa é a regra para a gente formar os comparativos de palavras pequenas. Teacher, e se a palavra for grande? Aí, se ela for grande, eu não vou modificar a palavra, não vou acrescentar nenhum sufixo ou prefixo. Eu vou usar antes da palavra a expressão more, que significa mais. Então, a regra, the rule, é usar o more para adjetivos com 2 sílabas não terminados em Y. Porque se ele for terminado em Y, aí eu posso falar, eu tiro o Y e posso colocar o ER, tá? Então, exemplos de palavras com 2 sílabas não terminadas em Y. Modern, fica more modern. Pleasant, fica more pleasant. Todos os advérbios com 2 ou mais sílabas. Carefully vira more carefully, né? Slowly vira more slowly. Tá vendo que tem 2 sílabas, termina com Y, mas é um advérbio, ok? Sempre que termina com LY, né? Esse li é a tradução daquele sufixo mente. Então, é um advérbio, geralmente de modo, tá? E todos os adjetivos com 3 ou mais sílabas, eu também vou só acrescentar o more. Expensive, que é caro, vai ficar more expensive, tá? Regra, gente, a regra mais fácil de gravar. Palavra pequena, eu acrescento ER. Palavra grande, palavra comprida, eu acrescento more e mantenho a palavra inalterada, tá? O adjetivo ou advérbio inalterado. Teacher, mas divisão silábica em inglês é um pouco complicado. É um pouco complicado. Veja só, modern, né? É uma palavra considerada com 2 sílabas, né? Mas olha o tamanho dessa palavra. Em português, moderno, são 3 sílabas. Sim, mas em inglês, a gente faz assim como no português, vai pelo som. Então, modern, são 2 sílabas. Tá? A regra, gente, essa é uma regrinha pessoal minha. Livro de gramática nenhum, livro de inglês nenhum vai aparecer essa regra. Mas para mim, o que me facilitou aprender a formação das palavras no comparativo ou no superlativo é o seguinte. Palavra de no máximo 5 letras, eu acrescento ER. Palavra com mais de 5 letras é more. É quase que uma regra absoluta, embora ela não esteja prevista em nenhum livro de inglês, tá? Em nenhuma gramática, em nenhuma regra formal sobre isso. O que eu usei na minha experiência pessoal para gravar essa regra foi isso. Se a palavra tem até 5 letras, eu vou acrescentar ER. Se ela tem mais do que isso, 6 ou mais letras, eu vou colocar o more e vou manter a palavra inalterada. Vamos fazer um teste? Olha só, happy. Happy, H-A, 2 P's, Y, 5 letras.
Como é que fica o comparativo? Happier, eu tiro o Y e coloco o ER. Late, late é uma palavra com 4 letras. Eu vou fazer o quê? Vou acrescentar o R. Later, tá? Agora, olha só. Modern. Modern é uma palavra de 2 sílabas. Ai, teacher, mas é tão difícil. Pois é, agora quantas letras tem? M-O-D-E-R-N. 6 letras, então já é uma palavra grande. Eu não vou acrescentar o R, eu vou colocar o more. Gente, pelo amor de Deus, se vocês vierem falar assim, teacher, eu não tô achando isso aí que você tá falando em livro nenhum. Não vai achar mesmo, tá? Isso é uma regra que eu criei na minha cabeça, é uma técnica minha, pessoal, mas que eu estou compartilhando com vocês, porque pra mim, me facilitou muito o estudo e o aprendizado dessa regra, tá? Façam isso também. Peguem essas regras, esses tópicos que eu tenho ensinado e tentem assimilá-los da forma que faz mais sentido para vocês, para que fique mais fácil de se empregar no dia a dia, ok? Então, a regra para formar os comparativos é essa que eu falei. Palavras pequenas, de 1 ou 2 sílabas, desde que terminada com Y, a gente acrescenta o ER. Palavras grandes ou advérbios com 2 ou mais sílabas, ou adjetivos com 3 ou mais sílabas, eu coloco o more. Agora, alguns adjetivos de 2 sílabas, tanto faz, ou eu acrescento o ER, ou eu acrescento o more. Olha só, quiet. Quiet é um adjetivo de 2 sílabas, ou um advérbio de 2 sílabas, que tanto faz eu falar quieter, ou falar more quiet. Clever tem 6 letras, então a minha regra cairia por terra aqui, mas nem tanto, porque eu tanto posso falar cleverer, como eu posso falar more clever, ok? Narrow é a mesma coisa, narrow significa afiado, narrower ou more narrow. E simple, a mesma coisa, eu posso falar simpler, como eu posso falar more simple. Não foge muito além desses 4 que eu trouxe, não, tá? Não existem muitos outros exemplos além desse. Os principais e os mais utilizados são, de fato, esses, tá? E uma última dica é que existem alguns adjetivos e advérbios que são considerados irregulares quando a gente coloca eles na forma comparativa ou superlativa. São esses 5 que eu trouxe para vocês. Diferentemente, né, aleluia, diferentemente dos verbos, não é uma lista extensa, são apenas esses 5 que eu estou trazendo para vocês. Não tem que memorizar nenhuma outra lista, não tem que quebrar a cabeça decorando, memorizando lista de adjetivos e advérbios irregulares. São somente esses 5 que, quando eu vou usar no comparativo, eles se transformam completamente, tá? Então, é good, que vai virar better. Well vai virar better também. Teacher, qual a diferença? Good é bom, well é bem, tá? Good, adjetivo, well, advérbio. Bad vai virar worse. Little vai virar less. E far vai virar farther or further, tá? As 2 colocações são corretas, ok? E uma última coisinha que ficou faltando nos slides é que, via de regra, quando eu uso o comparativo, depois do adjetivo, eu vou usar a palavra than, com A, T-H-A-N, tá? Então, eu vou falar better than, worse than. Esse than é a tradução de do que, tá? Então, quando eu vou falar que algo é mais do que, ou mais que, eu vou falar the car is more expensive than the motorcycle. O carro é mais caro do que a motocicleta. Então, esse than, ele costuma aparecer e esse than é escrito com A. Porque existe a palavra than escrita com E, mas ela significa então, não é a mesma coisa. Se eu coloco com E, a frase vai ficar escrita errada. É com A, ok? Vamos seguir? Vamos falar sobre o comparativo de igualdade. Ele é bem mais fácil, bem mais simples, o advérbio e o adjetivo não vão sofrer modificação. A única coisa é que eles são formados com as, a palavra e as. Então, she is as tall as her mother. Ela é tão alta quanto sua mãe. Eu vou usar as, adjetivo, advérbio, as, tá? They spoke as loudly as they could. Eles falaram tão alto quanto puderam.
ok? Eu não vou nem trazer mais informações sobre isso, porque é simplesmente isso, o comparativo de igualdade. As, adjetivo ou advérbio, as. Tão quanto. Essa expressão as significa tão quanto, tanto quanto, ok? Seguindo, nós temos o comparativo de inferioridade. Comparativo de inferioridade também não vai haver modificação na palavra. A gente vai acrescentar, independente do tamanho da palavra, a expressão less antes do adjetivo ou advérbio. Então, colorful vai ser less colorful. Happy vai ser less happy. E se for o superlativo de inferioridade, né? O menos, né? Vai ser the least, tá? Less, comparativo, least, superlativo, tá? O menos. Então, colorful, por exemplo, que é colorido, eu vou falar less colorful. Se eu quiser falar o menos colorido, eu vou falar the least colorful. Happy, less happy. Se eu quiser falar o menos feliz, the least happy. Ok? Vamos então agora fazer uma pausa e a gente retorna no nosso segundo bloco de aula falando sobre o tema do superlativo.